Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um Também é Tempo só aqui na página do Facebook do SBT Santa Catarina. E o nosso bate-papo hoje é sobre como as alergias podem acabar afetando os nossos ouvidos. Aquela sensação chata tem a ver com elas também. E para responder todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, sobre como você está se sentindo, tem algum problema? Tá aqui a otorrinolaringologista, a doutora Ana Amélia, e ela vai conversar conosco nessa manhã aqui no Também é Tempo. Você já sabe, vale certinho o coração, vale tudo na nossa live. O importante é interagir. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo, por conversar conosco nessa manhã. Ai, obrigada a você. Eu fiquei muito feliz com o convite, que eu queria esclarecer alguns temas sobre audição. Inclusive porque muitas vezes quando a gente pensa em problema auditivo, as pessoas têm a imagem daquele idoso acamado que fica lá com aquele aparelhinho de audição. Mas existem muitas outras causas de audição e a maioria pode ser tratada se procurar um médico no período adequado. Então eu queria esclarecer um pouquinho desses outros tipos de perda auditiva que não são aquelas que precisam de aparelhinhos, né? E em relação à primavera, existe alguma coisa que afeta um pouquinho mais os nossos ouvidos na primavera? Tem um tipo de perda auditiva que chama perda auditiva condutiva. O que é essa perda auditiva condutiva? Acontece quando a secreção, o nosso ouvido enche de catarro. Então, tem a ver sim, porque a primavera, ela aumenta a secreção nasal. Tem gente que tem muita alergia e que fica com secreção nasal, nariz trancado, e essa secreção acaba subindo para o ouvido e a pessoa fica com aquela sensação de ouvido tampado. Então, muitos e muitos pacientes vão no nosso consultório procurando, ai, doutor, acho que eu estou ficando surda, acho que eu estou ficando surda. Quando você examina, o ouvido está só com catarro, que subiu do nariz ali por causa da alergia, e a gente consegue tratar facilmente e ela volta a ouvir. Sabe aquela sensação de ouvido tampado quando sobe a serra ou quando você desce no avião? É aquela sensação. E o que a gente pode fazer para não acontecer isso? Para a pessoa precaver, né, em casos de alergia, para o catarro não subir e também ficar com esse muco nos ouvidos? Bom, a primeira coisa é prevenir contra a rinite, né? Então, evitar... Na primavera, a principal causa de rinite é o pólen, né? Então, evitar ficar em local com muita vegetação, evitar estender roupa no varal, em área externa, que pode colocar ali. Então, sempre, se você percebeu que seu nariz está um pouquinho trancadinho, procura o médico, trata esse nariz, trata essa obstrução nasal, porque muita gente acaba convivendo com esse nariz trancado, né? Acaba acostumando, meu nariz é trancado mesmo. E se for deixando, esse catarro, essa obstrução nasal pode afetar o ouvido. Eu até trouxe aqui um modelinho pra gente ver. A gente tem um canalzinho, tá vendo esse canalzinho aqui que chama tuba auditiva? Ele comunica o nosso nariz com o ouvido. Todo mundo já teve aquela sensação, né, de nariz trancado, ouvido trancado. Se a gente bloqueia esse canalzinho aqui, a gente bloqueia aqui a audição e pode dar aquela sensação de ouvido tampado. Tem também um outro tipo de perda auditiva que a gente chama de doença de Meniere. Alguns estudos têm mostrado que a alergia pode sim levar a uma perda de audição, daí a uma perda de audição pela Meniere, que é mais interna aqui, mas é um pouquinho mais raro. A grande maioria das pessoas que queixam sensação de ouvido trancado na primavera tem a ver com essa obstrução nasal. E de alguma forma também tomar alguns cuidados de limpeza com o ouvido ou assoar o nariz com mais frequência, até mesmo aqueles sorinhos para limpar, ótimo. ajudam Foi muito nesse bom processo? Ter lembrado. Porque quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou a fã do soro fisiológico, né? Vivo fazendo propaganda de todas as marcas e todos os tipos de soro fisiológico, porque manter o nariz sempre úmido, limpinho, com o soro fisiológico é muito bom. Mas tem gente que tem um hábito ruim de ficar suando o nariz muito forte, sabe? Sua e acha que vai sair tudo. Quando você assua muitas vezes muito forte, você já deve ter sentido uma pressãozinha no ouvido. Se a gente faz isso com excesso, não é legal. A gente pode facilitar a ida desse catarro para o ouvido, né? Então o ideal é manter o nariz sempre limpinho mesmo e evitar as alergias. Tem já o pessoal mandando perguntas.
Vamos lá, gente, compartilha conosco. A gente vai primeiro para a pergunta do Maicon, lembrando que o nosso assunto hoje é sobre como as alergias e a primavera, essas mudanças de temperatura, podem afetar os nossos ouvidos. Mas se você tem outra dúvida, já sabe que o Também é Tempo é de todos nós. Pode mandar que a doutora Ana Amélia está aqui com a gente. A primeira pergunta é do Maicon do Nascimento. Ele quer saber se, além do descongestionante nasal, o que pode ser feito para destrancar o nariz? Existe algo menos agressivo? Sim, o descongestionante nasal também é bom a gente estar aqui para esclarecer. Ele é um artifício usado em último caso só para dar aquele desconforto ali na hora. O ideal é fazer um tratamento, primeiro preventivo. Tem alguns medicamentos que a gente pode usar. Geralmente, às vezes a gente usa mais tempo do que o descongestionante nasal. Tem pessoa que fica usando o sorinho no nariz o dia inteiro para destrancar o nariz. O ideal... A gente pode usar algum tipo de medicamento. Tem casos que precisa até de alguma cirurgia nasal. Então, se você está precisando do descongestionante nasal para destrancar seu nariz e para destrancar seu ouvido, alguma coisa está errada. O ideal é se procurar um otorrino e ver a causa dessa obstrução nasal para tratar ela direitinho. Tá aí a resposta da pergunta do Maicon do Nascimento. Agora vamos para a do João Pedro. Ele diz: bom dia. De quanto em quanto tempo é recomendado fazer uma limpeza auricular em consultório? Isso vai depender muito da pessoa. Tem pessoa que não produz nada de cera. A cera é uma coisa boa, né? A cera, ela fica aqui nessa região do ouvido, ela serve para proteger, para impedir que entre algumas bactérias. Mas tem gente que produz muito. Isso vai depender da pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, nunca fiz limpeza, nunca precisei, porque minha pele não produz. Então depende muito da pele da pessoa. Porque tá vendo essa parte aqui do ouvido que produz cera? Ela é pele. Então tem gente que tem a pele mais oleosa, eu tenho pacientes que limpam de 2 em 2 meses, tem paciente que limpa uma vez por ano. Eu recomendo assim, se tá sentindo um pouquinho tampado, vai no otorrino para ver. Ou às vezes antes do verão, vai no otorrino para ver também, porque o verão acaba piorando esse excesso de cera, empurrando a cera para dentro, né? Tá aí então a resposta do João Pedro. Se você tem alguma dúvida, faça como o Maicon, faça como o João Pedro, envia aqui pra gente na nossa live. Hoje o bate-papo é lembrando sobre primavera e as mudanças que podem acontecer no nosso ouvido, cuidados. Tem alguma dúvida? Manda pra gente. A gente tem aqui um bom dia da Alexia e ela está dizendo que pratica natação e às vezes fica com água nos ouvidos, algo que incomoda bastante e dá a sensação de entupimento. Ela quer saber se tem alguma dica ou técnica para aliviar e remover essa água. Sim, tem algumas pessoas que recomendam usar álcool. Eu, pessoalmente, não gosto de usar álcool porque eu acho assim, você não sabe o que está acontecendo ali dentro do ouvido. Ô Alexia, se você pingar um álcool e, por exemplo, você está com uma infecção ou você está com uma perfuração aqui na membrana timpânica, esse álcool vai entrar direto no seu ouvido médio e pode prejudicar a sua audição. Então, o legal é você sair da natação, virar um pouquinho o rosto para o lado, passar a toalha ali, secar bem e esperar um pouquinho aquela água descer. Se ela não desceu só fazendo isso, talvez pode ter alguma cera atrapalhando, ter um outro problema que seria bom você ver com o seu médico, mas geralmente só de ficar ter um pouquinho de paciência e esperar ela sair, essa água vai sair sozinha. E essa dica vale também no verão, quando a gente vai pra praia, porque na praia tem o agravante da areia. Sim. Além do agravante da areia, o mergulho, né? Se você tem alguma obstrução, alguma cera, quando você mergulha, a pressão da água aqui dentro do ouvido pode acabar empurrando aquela cera ali. Então, se a água entrou e não saiu, tem alguma coisa errada ali, sabe? Não acho que ficar pingando álcool ou fazer alguma técnica milagrosa dessas que a gente vê na internet é legal. Porque, gente, eu queria até falar isso. O nosso ouvido é uma estrutura muito, muito delicada, sabe? A gente vê que tem várias estruturas aqui no ouvido, então a gente tem que ter cuidado com ele, né? A gente até tenta entender porque muitas vezes é muito simples, né? Pequenas mudanças no avião, muita gente também se sente incomodada. Aquela técnica que muita gente faz de assoprar assim para liberar, é legal, não é legal, é perigoso? É ótimo, gente. Assim, essa técnica, o que é essa técnica? Quando a gente sopra para liberar, ou então muita gente masca chicletes e tudo, ela acaba abrindo esse canal, né? Então, diminuindo a pressão que o avião vai fazendo aqui.
quando a gente abre esse canal, a pressão sai por aqui e fica mais fácil. Então é bem recomendado, sim, uns 10 minutos, 15 minutos, quando o avião estiver começando a descer, você já começa a fazer essas técnicas. E bebezinho também, a gente recomenda usar mamadeira, né? E se está viajando com o nariz trancado, ficar um pouquinho de olho, que se viajar de avião com o nariz trancado, sim, pode dar aquela sensação de plenitude. A gente tem um bom dia da Maristela, bom dia para você também, Maristela. O nosso bate-papo hoje é sobre cuidados com a audição, com os ouvidos e como eles podem ser afetados pelas mudanças climáticas. A doutora Ana Amélia é a nossa convidada. Você que está aí, não fica tímido, faz como a Alexia, o Maicon, o João, vai mandando as suas dúvidas que a gente está aqui para conversar. Doutora, uma outra questão que é também interessante de falar é que muita gente às vezes acaba tendo desconforto no ouvido por causa dessas mudanças assim, climáticas, por causa dessa alergia, às vezes até uma pontadinha. Quando a pessoa sente essa pontada, uma fisgada assim no ouvido, é algo que precisa de atenção ou não? Então, eu acho que qualquer incômodo a gente tem que prestar atenção. Muitas vezes, assim, a gente tem também casos de surdez súbita, que a pessoa perde a audição de uma hora para outra, daí ela vai esperando, vai esperando, vai esperando. Quando chega no médico já passou um pouquinho, sabe? Mas a alergia em si pode acontecer. O seu nariz inchou, obstruiu esse canalzinho aqui, que é a tuba auditiva, obstruiu o ouvido também. Então, essa sensação de fisgadinha é comum. A gente tem aqui uma pergunta da Eveline Averbeck. Ela diz: bom dia, doutora Ana. Eu gostaria de obter dicas para prevenir infecções de vias aéreas superiores em bebês e crianças. Se indica higiene com soro em bebê? Ah, eu já vou falar de novo, né? Eu falei que eu sou bem fã do soro fisiológico. Assim, em bebê muito pequenininho, a gente tem que fazer também com um pouco de cuidado, com uma pressão menor, porque exatamente, limpou o nariz, às vezes até o soro pode subir por esse canal, né? Mas o nariz do bebê é tão pequenininho, que às vezes um daqueles tatuzinhos, uma melequinha pode obstruir o nariz. Então, e o bebê respira praticamente pelo nariz. Então a gente tem que tentar manter ele limpo e remédio não é legal usar em bebê, né? Geralmente a gente evita ao máximo e o soro fisiológico é uma ótima, Eveline. Tá aí a resposta da Eveline. Tem a Leia que tá mandando bom dia. Bom dia, Leia. O Christian Dave que tá mandando bom dia pra gente. E tem uma pergunta da Maristela. Ela pergunta se tontura ao sair da cama pode ser relacionada ao ouvido. Sim, existe um tipo de tontura que a gente chama de vertigem paroxística benigna. É um tipo de labirintite, né? Ela atinge essa região do ouvido aqui, que é o labirinto, que quando você muda de posição, o labirinto ele não consegue regular. Isso é super assim, é bem tranquilo de tratar. Às vezes você trata até com fisioterapia, não precisa de remédio nenhum. E o povo também não dá tanta importância. Sentiu tontura a hora que levanta da cama, procura um otorrino que tem um tratamento bem legal para isso. Tá, então, resposta da pergunta da Maristela. E a Leia Maria fala sobre pegar vento. Ela diz que sente dor de ouvido quando ela pega muito vento. Então, é até um pouco de mito, assim, a gente tem que ver. Não é o vento em si que causa dor de ouvido, né? Claro, se pegar uma rajada de vento no ouvido, o ouvido é bem sensível. A membrana do tímpano, aqui essa distância entre o ouvido até o tímpano é cerca de 2 centímetros, 2,5 centímetros. Então, se você pegar uma rajada de vento ali, claro que você vai sentir um pouquinho de dor. Mas não é o vento em si que causa dor de ouvido, né? Claro, a mudança climática, as infecções, então são outras causas que causam dor de ouvido. Então, não precisa também ficar empacotando o bebê, colocando... Tem gente que coloca sempre tampão, protetor auricular para não ter dor de ouvido, também não é bem assim. Dá para também permitir um pouco de exposição até para ele se acostumando com o ambiente, né? Sim, acaba que o que acontece no caso das alergias em si, que as pessoas têm tanto medo da criança se expor ao vento que elas deixam ela no casulo dentro de casa. E a gente sabe que a maior causa de alergia está dentro de casa. Essas crianças desenvolvem muito mais alergia. Ao passo que a criança que vai para parque, que passeia, que vai para praia, que acaba pegando um pouquinho de vento no ouvido, desenvolve o sistema imunológico, o sistema de defesa dela e não tem tanta alergia, né? A Maristela Vaz agradeceu a sua resposta, doutora. O Paulo Henrique está aqui mandando um bom dia pra gente e uma pergunta. Ele quer saber, doutora, é verdade que com o uso contínuo do Sorine durante anos, a pessoa pode perder um pouquinho do olfato? Sim, Paulo. É o Paulo, né? Isso, Paulo Henrique Vieira de Campos Freitas. Igual, como eu disse, é o Sorine, né, que ele perguntou. O descongestionante nasal, ele
ele só atua ali normalmente, naquele instante, ele não está tratando nada. E ele pode danificar a mucosa do seu nariz, levando a uma perda de olfato a longo prazo. Então, se você está precisando do Sorine para respirar, procura o médico, tem outro tipo de tratamento. Tá, então a resposta da pergunta do Paulo. Nós estamos nos encaminhando para os minutos finais da nossa live. Então, se você ainda está com alguma dúvida, quer conversar com a doutora, mandar algum questionamento, manda aí que a gente não encerra, também é tempo, com vocês com alguma questão pendente, hein? Doutora, uma outra questão que eu acho interessante de falar é do sangramento nasal, né? Muita gente acaba sofrendo com isso, tem alguma dica? Como proceder nesses casos? Então, o sangramento nasal, geralmente, a grande maioria das vezes ocorre porque rompe algum vasinho aqui. Claro, tem outras causas, né? Pressão alta, algumas outras doenças, mas a grande maioria das vezes, principalmente em crianças, algum vasinho do nariz estoura relacionado ao tempo seco. Então, manter o nariz úmido, evitar alergia. O excesso de alergia também pode ferir a mucosa do nariz, levando a algum sangramento. E o importante, se você tem um sangramento nasal, não ficar colocando papel higiênico ou ficar colocando alguma coisa ali dentro. A gente recomenda pressionar o nariz por cerca de 10 minutos e esperar aquele sangramento passar. Que quando a gente pressiona o nariz, a gente acaba facilitando aquele vasinho que estourou ele fechar, né? Então, geralmente já funciona assim. Se não passar em 10 minutos, sim, não canso de falar, né? Procura o médico. A gente tem aqui a Leia, que está agradecendo pela dica, e o Antônio Oliveira está mandando uma pergunta. Doutora, qual a melhor forma para aliviar os sintomas de sinusite? Então, é bom decidir bem certinho, porque o que é sinusite, o que não é sinusite. Sinusite é quando tem obstrução, tem infecção, tem secreção no seio da face. Se for causado por uma bactéria, a gente tem que, claro, tratar. Se for só aquela sensação de nariz trancado, aquele peso no rosto, uma gripezinha, o soro fisiológico é uma boa, né? e tem que tratar. Tem gente que fica assim, eu tenho sinusite. Chega muito no meu consultório, eu tenho sinusite há 10 anos. É muito estranho. Tem tratamento hoje em dia para sinusite, às vezes medicamentoso e às vezes até cirúrgico. A gente consegue fazer uma cirurgia para sinusite, não precisa da pessoa ficar 10 anos sofrendo com sinusite, né? Então tá aí já algumas dicas, né? A gente vai encerrando o programa de hoje, mas se você quiser conversar com a doutora Ana, tirar algumas dúvidas, dá para entrar na página dela que está marcada aqui na nossa live do Também é Tempo, doutora Ana Amélia. Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa e por esse bate-papo que me tirou algumas dúvidas e com certeza do pessoal que estava com a gente. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Camila. Foi muito bom esclarecer algumas dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar para o meu Instagram, para o meu Facebook, que eu vou ter prazer em responder, tá? Tá certo. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada a todos que estiveram conosco nessa manhã aqui no Também é Tempo. Você já sabe, a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.